Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, nós estamos aqui na tipologia da improbidade e nós vamos montar um quadrinho aqui para você. Nós vamos colocar aqui, ó, artigo 9º, vamos colocar aqui artigo 10, vamos colocar aqui artigo 11, perfeito? Como você já bem sabe, artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10, lesão ao erário, artigo 11, violação a princípios. Esses são os tipos de improbidade: enriquecimento ilícito, lesão ao erário, violação a princípios. Projeto para você, e aí vamos ver o seguinte aqui, olha. Para que haja enriquecimento ilícito, tem que ter ação necessariamente dolosa, perfeito? Ação necessariamente dolosa. Na lesão ao erário e na violação a princípios, nós podemos ter ação ou omissão, e você sabe, necessariamente dolosa, e também aqui no artigo 11, ação ou omissão necessariamente dolosa. Qual que é o ponto importante que eu tenho que trazer, chamar a atenção para você? Era aqui no artigo 10 que se admitia a culpa como ato de improbidade e que agora a gente já sabe não admite mais. Outro ponto importante é que no artigo 11 o STJ admitia dolo genérico e com a nova lei não se admite mais. Então, em todos os casos, o dolo é o dolo específico. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Projeto para você, nossa a tabelinha. O que eu preciso pontuar aqui para você? Preciso pontuar a seguinte situação. Veja, o enriquecimento ilícito, pessoal, vai exigir como pressuposto o enriquecimento ilícito. Então, o que eu quero te dizer aqui, ó, é o pressuposto exigível. É óbvio o que eu estou dizendo, mas é importante, porque eu quero te dizer o seguinte: para configurar enriquecimento ilícito, o que eu preciso é de enriquecimento ilícito. Eu não preciso de dano ao erário nem de violação a princípios. E preste atenção o seguinte: o referencial para o enriquecimento ilícito é o agente público. O agente público é quem está enriquecendo ilicitamente. Se o agente público não enriquece ilicitamente, não é enriquecimento ilícito, ou é dano ao erário, ou é violação a princípios. Não me erre isso. Bom, qual é o pressuposto exigível do artigo 10? O dano ao erário. Bruno, mas isso é óbvio. Sim, mas o óbvio precisa ser dito. O que eu estou querendo te dizer? Que não precisa, para o dano ao erário, enriquecimento ilícito. Ponto. E na violação a princípios, qual é o pressuposto exigível? A violação a princípios. Esse é o pressuposto exigível. Para configurar violação a princípios, não é exigível dano ao erário, nem enriquecimento ilícito. Perfeito? Maravilha. Vem cá, pessoal. Outro ponto que eu preciso te dizer. O rol do artigo 9º é um rol exemplificativo. A mesma coisa o rol do artigo 10.
Por outro lado, no artigo 11, o rol é taxativo, perfeito? Porque se você abrir o artigo 9º, 10 e 11, você vai ver que há incisos nesses artigos. Do artigo 9º e do artigo 10, o rol exemplificativo. Do artigo 11, o rol é taxativo. Como que eu sei isso? Olha para você ver o que eu trago aqui. Veja, artigo 9º, 10 e 11. Olha aqui, artigo 9º, notadamente, e vem um tanto de inciso. Artigo 10, notadamente, vem um tanto de inciso. Agora, olha o artigo 11, caracterizada por uma das seguintes condutas. E esse é um rol taxativo. Perfeito? Maravilha. Vem cá, porque eu quero continuar a nossa tabela, perfeito? Para te dizer o seguinte, ó, então eu vou colocar aqui novamente artigo 9º, vou colocar artigo 10, vou colocar artigo 11. O que eu quero te chamar a atenção? O artigo 9º, nós vamos ter verbos que se repetem. No artigo 10, a mesma coisa. No artigo 11, nós não temos verbos que se repetem, mas o artigo 11 ele é menor. Então, vai valer a pena você memorizar os casos do artigo 11. Artigo 9º e artigo 10, vou te dizer, é impossível você memorizar todos os casos. Mas o verbo vai te ajudar. Você tem que perceber o seguinte, olha, por que eu estou querendo isso? Porque a prova vai colocar para você uma conduta. Vai falar, olha, fulano, agente público, fez isso. Vai ter o verbo da conduta do agente. E com esse verbo, você vai conseguir dizer se é enriquecimento ilícito ou lesão ao erário. E o artigo 11, não tem jeito, você vai ter que memorizar as hipóteses. Presta atenção, porque é aquilo que eu disse. Enriquecimento ilícito por parte do agente. Dano ao erário por parte do agente. É a conduta do agente público que define o ato de improbidade. Então vamos lá. Veja, quais são os verbos que se repetem no enriquecimento ilícito? Adquirir, porque são verbos de fato em que o agente público está ganhando algo. Então, adquirir, veja, perceber, aceitar, utilizar. O agente público adquire, percebe, aceita, utiliza. O agente está ganhando algo de maneira indevida. Enriquecimento ilícito. Pode até gerar dano ao erário e naturalmente viola princípios, mas ele vai responder por enriquecimento ilícito. Vamos lá. Quais são os verbos do artigo 10? Nós temos facilitar, concorrer, permitir, doar. Facilitar, concorrer, permitir, doar. E o artigo 11 não tem verbo, mas vai ter hipóteses que você vai precisar saber. E aí, você vai me permitir trazer as hipóteses do artigo 11 daqui a pouquinho. Perfeito? Maravilha. Para finalizarmos a nossa tabela, eu quero uma OBS aqui no artigo 10. Eu quero uma OBS. O que eu quero que você anote aqui? Que em todos os casos do artigo 10 exige-se dano efetivo, ok? Em todos os casos do artigo 10 exige-se dano efetivo. Porque havia um caso específico, que era a fraude à licitação, que a jurisprudência do STJ falava que uma contratação direta indevida
geraria um dano in re ipsa. Exatamente isso. A contratação direta indevida geraria dano in re ipsa. O STJ cancelou esse entendimento por causa da Lei 14.230, que agora, em todos os casos, inclusive na fraude à licitação, exige dano efetivo. Perfeito? E vou trazer mais. O STJ estabeleceu que esse dano efetivo, a necessidade de dano efetivo, aplica-se aos atos praticados antes da Lei 14.230, cujos processos estão em andamento. Anota isso porque é a questão da próxima prova. A exigência de dano efetivo aplica-se aos atos praticados antes da 14.230 para os processos que ainda estejam em curso. Ponto. O que eu quero dizer? Que se o sujeito estiver respondendo por um dano ao erário, por um dano presumido, e ainda o processo está em andamento, o processo dele vai ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de um pressuposto necessário para o dano ao erário, que é o dano efetivo. Perfeito? Maravilha. Olha só, trouxe para você aqui o artigo 9º, inciso 7. O artigo 9º, inciso 7, era, olha o verbo, era adquirir, olha o verbo, adquirir, também enriquecimento ilícito, para si ou para outrem no exercício de mandato, cargo, emprego, função, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. O que a nova redação permitiu? Falaram o seguinte, olha, eu não sou só agente público, eu exerço uma outra função. Então, de fato, eu adquiro um bem desproporcional à minha renda de agente público, mas é porque eu tenho outra renda, eu tenho outra função. Então, eu comprovo a origem da licitude da minha evolução patrimonial. Olha como passou agora o artigo 9º. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego, função ou em razão deles, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio, mas aí veja, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Perfeito? Maravilha. Trago ainda para você o enunciado 7 do CJF, que vai dizer que configura ato de improbidade a conduta do agente público que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida. Se ele recebe vantagem econômica indevida, eu estou falando de enriquecimento ilícito, perfeito? Ato de improbidade que configura enriquecimento ilícito. O artigo 10, eu já trouxe para você a observação que eu queria, né? O inciso 8º, que exige a perda patrimonial efetiva no caso de frustração de processo licitatório. Isso supera o entendimento da jurisprudência do STJ, mas o próprio STJ já cancelou esse entendimento. E lembre que o STJ entendeu que a comprovação do prejuízo efetivo ao erário, a exigência de dano efetivo, aplica-se aos processos relacionados a fatos anteriores à Lei 14.230 que ainda estejam em andamento. Perfeito? Maravilha. Trouxe aqui para você alguns outros incisos do artigo 10, porque mudaram, porque agora acabou a culpa, né? Então, veja, agora é facilitar ou concorrer para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, bens, rendas, verbas ou valores. Olha só, esse artigo 10 ilustra muito bem o que eu disse para você.
quem tem que definir, quem vai definir se é enriquecimento, lesão ou violação é a conduta do agente. Porque veja que o agente facilita ou concorre para a incorporação de bens, rendas ou verbas ou valores integrantes do acervo das entidades. O terceiro vai se enriquecer ilicitamente, mas a conduta que eu olho é do agente. E o agente facilitou ou concorreu. O agente não ganhou nada. Então não é enriquecimento. Aqui no caso é dano ao erário. Para você ver, olha, artigo 10 e o artigo 19. Agir ilicitamente era negligentemente. Agir para a configuração de ilícito era também negligentemente. Por que que acabou a negligência? Porque não há mais que se falar em ato de improbidade culposo. Outro ponto que eu chamo a atenção para você do inciso 10, do artigo 10, perdão, é o inciso 22. Porque esta conduta era um ato de improbidade autônomo. Era o chamado artigo 10A, que foi revogado e voltou a ser um inciso do artigo 10. Então, por isso que agora nós temos só artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Esta conduta de conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário à Lei Complementar 116, que trata do ISS, agora não é ato de improbidade autônomo. Está dentro do artigo 10, dentro do dano ao erário. Perfeito? Bom, vamos lá. Alguns parágrafos do artigo 10 importante. Parágrafo 1º vai nos dizer: nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, olha aí, pessoal, não haverá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades que sofrem, né, o ato de improbidade. Olha que importante o parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não é ato de improbidade, salvo se tiver ato doloso praticado com essa finalidade. Um investimento que o gestor fez com recurso público, que houve uma perda patrimonial decorrente da atividade econômica, teve uma crise específica no setor, perdeu dinheiro. Isso não é improbidade, salvo se houver dolo praticado com essa finalidade. Mais uma vez, a questão do dolo específico. Bom, agora eu chego com você ao artigo 11. Tá aqui, artigo 11. Bruno, mas você trouxe artigo 11 com incisos revogados. Sim, principalmente estes dois primeiros, porque eram casos que despencavam em prova, mas despencavam, e era ato de improbidade. Agora não é mais. Então, se hoje falar lá para você que o sujeito desde 2021 praticou uma dessas condutas, por improbidade ele não responde. Muito cuidado com os dois incisos primeiros. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício. E aí cuidado que o STJ aplica a solução do tema 1199 aqui. O que eu quero dizer? Se o sujeito, antes da 14.230, praticou o ato visando fim proibido em lei ou regulamento, se o sujeito retardou ou deixou de praticar indevidamente ato de ofício, se ele praticou essas condutas antes da 14.230 e tem trânsito em julgado antes, ele responde por essas condutas. Se ele praticou esse ato antes, sem trânsito em julgado ainda, veio a 14.230, ele não responderá mais. E se ele praticou depois, menos ainda, porque esses são casos revogados. Perfeito? Trago mais.
trago outros casos do artigo 11. Olha aqui, pessoal. Artigo 11, inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Cuidado, não basta mais revelar esse fato que deveria permanecer em segredo. Agora, tem que gerar beneficiamento por informação privilegiada ou colocar em risco a segurança da sociedade do Estado. Se não gerar uma dessas duas situações, não há ato de improbidade. Também, veja, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão da imprescindibilidade para a segurança do Estado e da sociedade. Mesma coisa o inciso 6, olha, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso. Ou seja, se a questão narrar que o sujeito deixou de prestar contas porque ele não tinha meios, ele não tinha condições para isso, porque o município não tinha internet, não tinha computador, servidor qualificado para isso, isso é indicativo de que não há ato de improbidade, porque ele não tinha condições para prestar contas. Perfeito? E os dois casos, na minha visão, os mais importantes de violação a princípios. Trago para você o artigo 11, inciso 11 e o inciso 12. O inciso 11 é o nepotismo, ou seja, nepotismo agora é ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios. Muito cuidado. O conceito do artigo 11, inciso 11, é igual ao da súmula vinculante 13 do Supremo. Cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Veja, incompreendido ainda, olha, as designações recíprocas, tanto o nepotismo direto quanto o nepotismo cruzado. Perfeito? Cuidado com o artigo 11, no parágrafo 5º, depois eu vou voltar nesse quarto, mas diz o seguinte, olha, a nomeação de parentes não configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, sendo necessária a ferição do dolo com finalidade ilícita por parte de agente público. Não há improbidade, o artigo 11, parágrafo 5º está dizendo, na nomeação de cargos políticos. É isso está em consonância com a jurisprudência do Supremo, salvo se houver o dolo específico. O Supremo vai dizer, quando houver uma manifesta ausência de razoabilidade, como uma nomeação imoral, nomeio um parente para dar a ele, por exemplo, foro por prerrogativa de função, ou a ausência de qualificação técnica. Mas isso é algo que o Supremo definiu. A lei coloca essa mesma situação. Não configurará improbidade mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo. Perfeito? Ponto. Vamos lá. Inciso 12, importantíssimo. Veja, pessoal, o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 1º, é aquele que diz: a publicidade da administração deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de agente ou de autoridade. Ou seja, o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º, é ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios, perfeito? Outro ponto que eu quero que você anote é que o STF já estabeleceu que este artigo 37, parágrafo 1º,
não admite flexibilização infraconstitucional. Ou seja, o que o STF está dizendo? Não pode um ato normativo ou uma lei estabelecer publicidades institucionais que poderiam gerar promoção pessoal. Esse artigo 37, parágrafo 1º, é uma norma de eficácia plena. Ele não admite flexibilização infraconstitucional. E caso haja desrespeito a este artigo 37, parágrafo 1º, haverá ato de improbidade. Aí, pessoal, presta muita atenção num julgado importantíssimo do STJ. Esse aqui, ó, o agravo interno no agravo em recurso especial. Olha só o que diz. Não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios, a nova previsão específica em seus incisos de violação à moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Não vai cair na sua prova essa redação, vai cair o caso que eu vou te explicar. O que é o caso? O sujeito praticou uma publicidade institucional antes da Lei 14.230 e foi responsabilizado com base no caput, violação genérica a princípios. Veio a Lei 14.230 e acabou com essa violação genérica a princípios. Agora tem que estar em uma das hipóteses. A defesa do sujeito pediu a extinção do processo, porque falou, olha, ele está respondendo no caput, só que o caput agora não permite mais violação genérica. O STJ olhou o caso e falou, opa, peraí, publicidade institucional indevida? Não houve abolício, houve continuidade típico-normativa, porque o legislador estabeleceu no artigo 11, inciso 12. Então, olha para você ver, ele praticou o ato antes da 14.230 e está em processo, está em andamento. Só que ele estava respondendo no caput. O caput acabou com a violação genérica a princípios, mas ele não vai ser absolvido porque não houve abolício, houve continuidade típico-normativa, porque está prevista expressamente agora no inciso 12. Isso vai estar na sua prova. Para fecharmos esse nosso encontro, mas ainda não fechando em improbidade, tem bastante coisa para nós falarmos. Os parágrafos do artigo 11. Somente haverá improbidade, no caso de violação a princípios, quando na conduta funcional do agente for comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. Isso cai a literalidade. E o artigo 11, parágrafo 2º, vai dizer que essa disposição do parágrafo 1º se aplica a todo e qualquer ato de improbidade. O enquadramento de conduta funcional pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade, indicando-se as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade, aqui do artigo 11, violação a princípios, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem de dano ao erário e de enriquecimento ilícito, conforme nós já havíamos visto. Perfeito? Ponto. No nosso próximo encontro, a gente dá continuidade à improbidade administrativa. Perfeito? Maravilha, pessoal. Então, encerro aqui o nosso encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.